A paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa Bíblia está aqui aberta em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Nós continuamos com o tema que começamos semana passada, avivamento espiritual. E nós temos falado, amados, que o Espírito vai ganhando espaço em nossa vida suavemente. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Então o Senhor veio habitar em nosso coração. Agora Ele vai trabalhar em nossa alma, para ganhar espaço também em nossa alma. E esse trabalhar da graça, ele sofre muito bloqueio e resistência da carne. O trabalho da carne é resistir, é defender território. A carne não quer ceder espaço para o Espírito. Então é a zona do conforto, é hábitos, né? São fortalezas espirituais. E isto vai ser retirado assim. A palavra de Deus é como um espelho, ó. Ela expõe a ferida, ela expõe áreas que precisamos de restauração, não para nos humilhar, nos ofender, mas para que a gente venha confessar e Ele venha sarar, porque a graça trabalha em cima da nossa oração. A graça, ela vai sarar aquilo que você confessa. Quando Isaías falou assim, a minha boca é suja, o anjo foi lá na boca dele e limpou a boca de Isaías. Mas a glória de Deus revelou que a boca de Isaías era suja. Ele não viu isso antes. Se você ler capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Isaías diz, ai da nação pecadora, ai do povo rebelde. Em Isaías 6 ele vê a glória de Deus, ai de mim que vou perecer. Então, uma palavra hoje, Orides, que revele áreas que Deus quer curar, ela é rara. Está fora de moda, sempre foi. As pessoas tendem a se ofender quando a graça quer sarar. As pessoas, elas seguiam Jesus pelo pão, pela água, por tudo. Mas na hora que Jesus queria santificá-los, eles resistiram e saíram. Então o ser humano, ele tem a tendência de querer ser abençoado, de querer receber vitória, mas não se entregar, não mudar o coração, a mente, as atitudes, as escolhas. O ser humano tem uma resistência muito grande. Então hoje, o politicamente correto é você dar para o povo uma mensagem que não toque nesse assunto. Então, as pessoas vão pedir tudo, menos a restauração da alma. Por quê? Porque é algo que a pessoa não está percebendo. É uma necessidade invisível que a pessoa não percebe. A pessoa não percebe os seus próprios defeitos. Dos outros ela percebe, mas dela não percebe. Então a palavra de Deus ungida, sem ofender, mas de forma moderada, ela vai revelar isso. E isto é uma coisa preciosa. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículos 5 e 9, que quando eu deixo de ouvir a lei, a minha oração é abominável. Mas você sabe que é uma linha tão tênue, Provérbios 28, Orides, versículos 5 e 9. É uma linha tão tênue. Em 1 Samuel capítulo 20, versículo 3, Davi diz assim, há um passo entre mim e a morte. O ser humano é comparado à ovelha, sabe por quê, Rosa? É assim, ó. Você ouve 15 anos a palavra da graça. Você está ali se arrependendo, se convertendo na porta estreita. 6 meses que você começa a ouvir outra palavra, já começa a fazer uma campanha de prosperidade, já começa a pensar demais na questão da família, começa a pensar, já esquece sua alma. Você quer ver, irmão, uma área que o capeta e que a carne, a Bíblia diz que nós não sejamos ouvintes esquecidos, como aquele que olha no espelho e logo se esquece do que viu e não toma nenhuma atitude. Sabe, olha no espelho e vê um cabelo desengrenhado, só porque viu não quer dizer que o cabelo voltou para o lugar. Aí em cima do que você viu no espelho você toma uma atitude, certo? Assim a palavra, ela mostra a nossa alma. Só que isso é desagradável. Então a gente sai diante da pregação e diz, vamos comer uma pizza. Esquece de tudo. O ser humano, ele quer fugir. É que nem aquela pessoa que quer fugir do dentista. Você entendeu? Então o ser humano, ele pode ouvir 20 anos esse maná. 6 meses que ele se coloca diante de um profeta que não toque nesse assunto. Aí tem atividades, tem entretenimento, tem palavra, mas a palavra nunca toca nesse ponto. Uma vez tinha um jovem que estava aqui conosco e começou, eu acho que ele começou a fornicar, deve ter sido isso. Mas ele foi para uma igreja aqui perto que nunca fala sobre isso.
Mas prega a palavra. Mas prega a palavra todo dia. Ali, no rádio, na televisão, todo dia, Eudemir, prega a palavra. Mas se você pegar a palavra, é psicologia, é não sei o que lá, é filosofia, mas não fala de pecado. Não fala. Não fala, não fala. Está cheio de pessoas, a igreja está bombando. Mas não fala, não fala, não fala. E não é maravilhoso dizer, eu sou gospel, eu frequento uma igreja evangélica, eu estou numa igreja evangélica, sendo que eu não preciso ouvir essas coisas, não estou ouvindo nada, entendeu? Então, a palavra, como ela é, como Paulo, Pedro e João pregavam, ela se torna desagradável à carne. E como a grande maioria, 3/4 dos solos são carnais e querem continuar carnais, porque 1/4 é carnal e quer ser espiritual. Agora você vê, de 4 solos, 1 quer ser espiritual, 3 são carnais e querem continuar carnais. Então, 75% da sua audiência, 3 em cada 4 pessoas, não querem mudar aqui, querem apenas prosperidade, saúde e que Deus abençoe a sua família, suas áreas. É isso que eu quero. E acabou. E aí, quando começa a ouvir essa palavra, ela tem que ter uma resposta para si. Por que eu não vou mais lá? Ah, eu sei, porque eu tenho que pintar meu cabelo todas as quartas-feiras. Um exemplo. Não. É que aquela igreja lá fica numa rua lá muito perigosa, eu não vou não. Não. Sabe do que é? É que aqui tem um pastor bem legalzinho aqui no meu bairro aqui. Então a pessoa tem que se explicar o porquê ela sai dessa palavra. Ela tem que explicar o porquê. Diante da sua mente ela tem que aplacar. Mas na verdade um dia ela foi exposta a essa palavra. Não, isso aí eu não quero. Mas para não dizer na lata para ela mesma, eu não quero santificar a minha vida, ela tem que explicar. Não, mas é que eu fui numa igreja lá que tem parquinho para as crianças. E tudo para escapar do tratamento da graça. Tudo para não ter que largar o ídolo, o pecado, o mundanismo, a carnalidade. Então, se faz uma pesquisa de mercado. Só que a própria pessoa não está consciente disso. Ela não percebe isso. É como uma pomba enganada, é como ovelha, que é comparada a ovelha. Não sei, eu me senti bem lá, não gostei muito. Mas não é que ela não sentiu bem. É que a palavra genuína vai exigir tudo dela. Absolutamente tudo na área psicológica. Todas as áreas serão afetadas pela graça. Emocional, sexual, sentimental, financeira, todas as áreas. A graça vai tocar em tudo e mudar, porque tudo está fora do lugar. Nós precisamos, para parecer com o Senhor Jesus Cristo, trabalhar. Vai ter que mexer em tudo, né, irmão? Nosso pensamento, nossas atitudes, tudo está um caos. Não, está tudo bem, pastor. Não está. Está se enganando. Ninguém é anjo, todos nós precisamos de restauração. Às vezes, um irmão não precisa de restauração na área de amor. Nessa área ele consegue perdoar rápido. Já foi tratado, já sofreu muito na vida, mas de repente na área de preocupação. Às vezes um está bem numa área, mas na outra área, o outro não é área de preocupação, mas é área de preguiça, mundanismo, carnalidade. Então são áreas que precisam ser tratadas. Precisam, a Bíblia diz que precisa. E aí, meus amados queridos irmãos, quando toca naquela área que a pessoa não quer mudar, diz que antigamente você pregava a palavra, as pessoas mudavam. A palavra metanoia, mudança de mente, ela mudava o seu pensamento em relação, ela se convertia, se convencia de que aquilo era pecado, ia largar, e que Cristo é melhor, que a santificação é melhor. Então a metanoia, até tem um pregador que largou a esposa, e que ele tem um ministério mundial aí, e ele pregou que arrependimento é metanoia, não tem nada a ver com largar o pecado, tem a ver apenas com reconhecer que você está em Cristo. Onde se viu uma coisa dessa, meus irmãos? Para desculpar o pecado se muda até a doutrina. Metanoia é sim deixar daquela vida que estava em Adão e começar uma vida em Cristo. Então isso vai ter que ser deixado. Aí o que nós vemos, meus amados, que em vez da pessoa mudar de mente, ela muda de igreja. Ela muda de igreja. Ela vai procurar uma igreja que não ataque o seu pecado, não expõe o seu pecado.
Uma igreja confortável, uma igreja agradável, com bastante entretenimento, com festa julina, com carnaval gospel, com bloco evangelístico gospel, com cinema gospel, com festinha gospel, com namoro gospel, com acantonamento gospel, com um monte de coisa legal. Eu gosto daquela igreja, tem um monte de atividade, mas não prepara você para o arrebatamento. A trombeta vai tocar, tua veste não vai estar limpa, porque não é tratado isto. Tua veste não vai estar limpa, o azeite não vai estar transbordando, e o Senhor vai dizer: não te conheço, tem iniquidade no seu coração. Porque a iniquidade, se ela não for exposta, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 6,5 que Deus olhou para o homem e as imaginações da sua mente eram continuamente malignas. Então, às vezes o nosso padrão é assim, sabe? Olha, comparado com aquele, até que sou uma pessoa boa. Não mato, não roubo, sou sincero, honesto, trabalhador. Então, o padrão nosso, a gente até que vai bem. Mas Deus olha para o ser humano e o nosso padrão é horrível comparado com Cristo. A gente não imagina o quanto, não estou falando isso para desanimar você, para incentivar. O quanto nós precisamos de restauração para realmente expressar a santidade de Deus nessa terra. Isso não é por força, por violência, por culpa, por cobrança de comportamento. É pela graça, pela graça. Mas tem que ser tratado. A palavra vai expor, e através da oração isso é sarado. Em 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é sarado pela palavra e pela oração. Então a palavra vai expor a ferida. E a oração, a imposição de mãos, unção com óleo, vai sarar a ferida. E é um processo. A ferida, diz lá em Isaías, que da cabeça até os pés, a sua alma está cheia de feridas. Nossa alma. Por que nós reagimos como reagimos? Por que qualquer coisa estamos chateados? Qualquer coisa estamos melancólicos? Qualquer coisa estamos nervosos? Qualquer coisa estamos preocupados? É a ferida. Só que a gente não sabe. E a ferida é assim, você passa a pomada, ela começa a sarar. Você fica 3 dias sem colocar pomada, ela começa a infectar novamente. A alma do homem precisa de um tratamento constante. Porque você vem na igreja, irmão, a preocupação vai embora. Mas daqui a pouco começa as más notícias, volta tudo de novo. A ferida abre tudo de novo. E se não é a preocupação, é a paixão. Se não é a paixão, é o orgulho. Se não, tem, como se diz, tem ferida para todo tipo de cliente, né? Está lá em Gálatas capítulo 5, lá as obras da carne. Tem gente, irmão, que se oferecerem para ele um cigarro, ele dá risada, porque ele não é tentado com cigarro. Ele não gosta de cigarro, ele não é tentado. Mas tem gente que é tentado no cigarro, na bebida. É ou não é, irmão? Se me oferecerem para mim um cigarro, eu dou risada. Mas para aquele que está largando o cigarro, é horrível. É uma tentação. Então, tem certos peixes, Aldemir, que você não pega com uma isca. Tem iscas específicas para cada tipo de peixe que você quer pegar. Tem peixe que você jogar uma isca, ela só pega um tipo de peixe. Se você mudar a isca, você pega outro peixe. Assim o inimigo tem vários tipos de isca para vários tipos de cliente. Ele sabe, estuda o ponto fraco de cada um, para analisar. Aquele ali não gosta de ser maltratado, então eu vou usar os parentes para maltratar ele, entendeu? Aquele ali não gosta de bagunça, não gosta de confusão, então eu vou ficar gritando ali para irritar ele. Aquele ali, ó, não gosta que fale da aparência dele, ele já tem complexo de inferioridade. Aí só vai ficar falando da aparência, Parece que é uma coisa assim, projetada mesmo, arquitetada, preparada. Ele fala, nessa área aqui funciona. Isso aqui deixa ela chateada, isso aqui deixa ela triste, isso aqui deixa ele preocupado. Então ele fica maquinando. Você pode ver que a pessoa, tudo irrita ele. Por que tudo irrita ele? E não irrita você? Está no mesmo ambiente e essa pessoa tudo irrita. Por quê? Porque ela é suscetível a isso. Aquele ruído que não irrita você já irritou ela. Aquela criança que mexeu para cá não irrita você, mas já irritou ela. Porque ela é suscetível, ela é vulnerável, a ferida dela está lá. Então, nós temos um tratamento pela frente, e não adianta ser um médico que fala assim, chega no médico e diz, doutor, eu te dou R$100 para o senhor me falar que eu não tenho nada. O senhor me engana, por favor? Fala para mim assim, ó, você não tem nada, você é saudável, eu te dou R$1.000 por fora. Eu chego lá com a minha esposa, a hora que eu sentar lá, o senhor fala assim, gente, você tem um coração de uma criança, você é perfeito, e me elogia um monte, que eu te pago por mês
Dou 10% do meu salário para você subir no púlpito e só falar que tudo bem, que eu sou maravilhoso, que eu sou lindo, que eu sou fofinho, que eu sou querido. Se você fizer isso, eu não largo a sua igreja, eu fico lá direto. Você vai ser o meu pastor. Só falar palavras boas, só falar, alisar, e só dar profecia de que coisa boa vai acontecer para mim. Eu não saio do lá. Legal? Ué, mas se nós precisamos de um tratamento, como é que nós vamos permanecer sem tratar isto? Ficar se enganando. Aí vai permanecer. Mas eu e você temos esta sabedoria do Espírito Santo para se colocar diante da palavra genuína, que faz sofrer, mas que sara. Porque é melhor sarar aqui do que chegar do lado de lá e Deus dizer: não te conheço, você tem ferida no teu coração, você tem uma chaga no seu coração, você não entra aqui, no céu não entra. Então temos que tratar do lado de cá, porque depois que passar a régua, irmão, do lado de lá não tem mais jeito. Não tem como se arrepender do lado de lá, não tem como pedir perdão do lado de lá, é do lado de cá que nós vamos descobrir e tratar essas coisas. Não que sejamos salvos pela santificação. Eu estou dizendo que a santificação, ela é um trabalhar necessário para a gente não rejeitar Jesus. Porque, Rosa, você escolhe Jesus, Ele não te larga. Ele diz: da minha mão ninguém arrebata nada. Ele te ama, do jeito que você é. Mas o pecado nos tirará de Jesus. Porque aí, tendo escolhido Jesus, com o tempo começa a ter os ídolos. Aí começa a amar mais os ídolos que o Senhor. E se não tratar isso aqui, não tirar isso aqui do coração, daqui a pouco vai estar amando os ídolos. Daqui a pouco deixou Jesus que nem o Daniel. Então o inimigo, ele é sutil. Ele diz: voltarei para minha casa enquanto ela limpa, mas vazia. E aí diz: colocarei 7 lá. Então nós precisamos compreender que ou a gente entrega o nosso coração para o Senhor, ou ele vai para os ídolos. Ele vai para os ídolos. E isto é inevitável. O homem nasce na frequência do ídolo. O primeiro mandamento: amará o seu Deus sobre todas as coisas. Foi aí que o Satanás falou. Hoje o homem, ele ama coisas e pessoas mais do que Deus. Prova disso que ele vive preocupado, mas não com a sua vida espiritual, né? Então isso mostra que o reino de Deus, sua justiça, não é tão importante assim. Até criaram um novo evangelho, né? Buscai, pois, essas coisas, corra atrás dessas campanhas, e o reino de Deus vos será acrescentado, né? Quer dizer, é um outro evangelho. Vocês estão distraídos com tanta coisa, e de repente Jesus vem, e as vestes não estão limpas. Aquela virgem prudente que se preparou, por isso estava preparada. Por que estava preparada? Porque estava se preparando. Por que estava se preparando? Porque estava diante de uma palavra genuína, que é raríssima, mais rara do que o ouro. Você não encontra nas internets, na televisão, você não encontra. A vez que nos últimos dias, irmãos, Mateus 24, haverá muitos falsos profetas. O que acontece é que as pessoas não estão ouvindo a trombeta tocar, por isso não estão se aprontando. Conforme o sonido da trombeta, o soldado se preparava. Tem um sonido para dormir, tem um sonido para se colocar no pátio, tem um sonido para a guerra. Então, quando a igreja ela não tem esse direcionamento profético, essa palavra não é realmente a palavra que chama as virgens a estarem com as vestes limpas e quase transbordando, porque a qualquer momento o noivo vem, isso é iminente, a qualquer momento a igreja será arrebatada. Uma igreja que não trata isso como prioridade, que não está sempre lembrando, trazendo a memória, o povo está ali, irmão, no entretenimento, o povo está ali nas atividades, o povo ali está no comércio, um trabalhando no bazar, outro trabalhando na cantina, outro trabalhando no retiro, mas irmãos, um competindo com o outro, um com raiva do outro, um com pecado escondido, mas isso não é tratado, isso não é exposto, isso não é falado. Não é falado. Então, nós precisamos mais do que tudo quebrar os bloqueios, sabe? Bloqueios à graça. Áreas em que passa ano, a pessoa está igual. Ou ela prosperou, ela sarou, ela ganhou cargo, mas aquele povo no deserto tão abençoado, Selma, que povo abençoado, caía pão do céu, nuvem para proteger. Deus não se agradou da maioria deles, diz que eles foram prostrados no deserto pela sua idolatria. Quer dizer, eles foram abençoados, mas eles não se entregaram. Eles foram abençoados, mas eles não se arrependeram, não se converteram e foram destruídos.
Então é muito perigoso você ir numa igreja que você é abençoado, 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 mas você não se arrepende, não se converte. Você não vai ser salvo. Então aquele povo pensava, o que se pode se esperar de um povo tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, meu Deus? Mas eles não estavam sendo realmente temente ao Senhor. Por isso, veja o que diz. Nós somos aqui, eu pedi para vocês abrirem Hebreus 12, 15, fiz essa breve introdução, já vamos para Hebreus 12, 15. Mas volte ali para Hebreus, só um pouquinho. Hebreus, capítulo 6. Versículo 4, 6, que fala desse tratamento da graça, meus irmãos. Que fala que eles experimentaram as virtudes, ouviram a boa palavra, mas viraram as costas dessa palavra, não tem mais jeito de ser restaurado. Não tem mais jeito. Depois que você ouve a verdade, rejeita a verdade, pisa na verdade, o que sobra? Pois distingue o Espírito assim, de resistir o Espírito assim. Então aquele povo no deserto viu o Deus abrir o mar vermelho, viu a nuvem de fogo, como eles eram abençoados, irmãos, como Deus os abençoava, e eles não se convertiam, não se convertiam, não se convertiam. O que acabou? Deus se desagradou e eles foram destruídos no deserto. Por quê? Por causa da sua teimosia. Mas Deus estava abençoando, Deus estava abençoando. Irmão, é perigoso pensar, porque que Deus está abençoando, Ele está aprovando a nossa conduta. Sabe aquela pessoa que está totalmente desconcertada, São? Brincando com Deus. O salmista diz no Salmo 73, eu estou santificando minha vida, buscando a Deus com sinceridade. Se a gente está brincando com Deus, olha como ela é abençoada. Ser abençoado é uma coisa, ser salvo é outra. O salmista diz no Salmo 73, o que está acontecendo? Né? Quase que ele se desviou de ver a prosperidade dos ímpios. Mas o que adianta, irmão, se você é abençoado, se você não for salvo naquele dia? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele povo achava, sabe, quando a pessoa é muito abençoada, e ela pensa que porque ela está sendo abençoada é porque Deus está aprovando ela, que Deus não está vendo o pecado, não está se importando. É que você está falando de mim, olha aí como Deus está me prosperando. E daí? E daí? Quando você for, essa prosperidade vai ficar toda aqui. Você não vai levar essa prosperidade só para essa terra. Daqui a pouco você vai estar diante do Senhor. Daqui a pouco você vai estar diante do Senhor. E aí, como é que vai ser? Como é que está a tua alma? Né? Queridos, é muito perigoso se distrair com as bênçãos, com cargo, com amizades na igreja. Eu vou lá porque eu tenho tantos amigos, é tão legal. A música é muito boa, sabe? Assim, o ambiente é muito gostoso, tem umas atividades. Por que você vai lá? É por isso, porque é tão bom, gente. O ambiente assim. Não, eu vou lá porque eu preciso me converter, Jesus está voltando. Então, depois você lê em casa Romanos capítulo 6, do versículo 1, que fala que não é para a gente, só porque está na graça, vamos continuar no pecado, porque Deus é bom. Deus é bom, eu peco, o Sansão pecava e não acontecia nada, irmão, não dá nada. E que tem, Deus é amor, não me julgue. Eu vi assim, a Bíblia de alguns, aí eu tenho uma página assim, não me julgue, aí depois, enfim, acabou, é só isso que tem a Bíblia, não me julgue, só tem isso, não tem amor, não me julgue, nada a ver, isso não dá nada. Mas vamos então em Hebreus 12, 15, vamos falar do bloqueio à graça. Eu quero ser bem breve para nós orarmos juntos. Esse bloqueio à graça, ele existe, irmão, são fortalezas que são quebradas quando eu as descubro, as confesso e continuo me humilhando, Deus vai tratando, é um processo, sabe? Primeiro você odeia a pessoa, depois você é indiferente, ela lá, eu aqui. Depois você começa a se importar com a alma dela, depois você começa a orar pela alma dela, daqui a pouco você quer ajudá-la, daqui a pouco você ama ardentemente ela. É um processo. Ninguém vai morrer de amores porque não gosta de uma hora para outra. Amor fingido não vai adiantar. Beijo de abraços fingido não vai adiantar. Há todo um processo de restauração. E é tempo de aproximar e é tempo de afastar. Agora, primeiro ele vai trabalhar no seu coração. Ele não vai mandar você ir lá conversar com a pessoa. Mas existe pessoas, eu não sei se você tem gente que, graças a Deus, está bem com todo mundo o tempo todo.
Passou, eu amo todo mundo o tempo todo. Eu tenho problema de relacionamento com ninguém. Glória a Deus, põe a mão na tua cabeça e ore por mim. Porque existem pessoas que só pela graça para suportar e aguentar. Não pecar. Porque se você ama todo mundo o tempo todo, não tem problema de relacionamento com ninguém, nunca teve, e todo mundo para você é maravilhoso, parabéns, você é um anjo entre nós. Porque os seres humanos têm dificuldade de relacionamento por causa da queda. Não digo que você odeia a pessoa, mas você não ama ela como ama Cristo. Entendeu? E a gente tem aquela zona confortável, sabe? Não quero que morra para o inferno, não odeio, mas a gente, entendeu? Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Quando Deus quer nos levar a amar ardentemente a todos como o Senhor nos amou. Só que a gente diz, não, eu não odeio, já tá bom. Né? E a gente não entende o quanto Deus tem que trabalhar no amor, mas a gente diz, não tem problema. Graças a Deus, pastor, eu me dou bem com todo mundo, eu amo todo mundo o tempo todo, e eu amo ardentemente as pessoas, mas olha, na intensidade máxima. Então, não é para você essa palavra, tá? Jesus disse que não veio para os saudáveis, mas veio para os que precisam de cura. Hebreus 12:15. Há algo que pode bloquear tuas orações, tua imposição de mãos. Há algo que pode bloquear a sua vida espiritual. Falta de perdão. Aqui está dizendo que se você ficar chateado, amargurado com alguém, isso será o suficiente para que a tua oração não seja respondida. Está aqui. Eu não escrevi isso aqui, irmãos. Ei, não escrevi, tá? Aqui diz que a amargura, ela não só contamina você, mas as pessoas que você conversar também. Porque é assim. Estou contra a Eurides, tá? Já nem sabe de nada. Aí eu vou aqui com 3 aqui e falo mal do Eurides. Quando a Eurides passar, os 3 já olham para a Eurides assim, já fez um grupo contra ela. Já fez a divisão, a facção. A Bíblia diz que é uma amargura que vai contaminando e vai se alastrando. E o pior, que quando eu falo, é verdade, Carlinhos. Você é uma pessoa tão maravilhosa, depois de todo o bem que você fez, e ainda defende a carne dessa pessoa, e ele fica, mesmo. Ele vai encontrar a pessoa que vai apoiar a amargura dele. A Bíblia diz que isso é pecado, mas as pessoas vão dizer, não, você tem esse direito, depois de todo o bem que você fez, pagar desse jeito, não, essa pessoa, ela merece morrer. Onde você vê uma coisa dessa? Aqui Hebreus 12:15 diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça. O que significa se prive da graça? Perca, bloqueie, não opera, anule, entope o cano, não flui. Isso priva da graça. A graça é bloqueada. Não tem misericórdia. Não, está bloqueado aqui, ó. O que diz em Mateus 6,15? Porque se não perdoares os vossos inimigos, os vossos pecados também não serão perdoados. Está lá. Lembra daquele homem que foi perdoado e quando saiu da prisão, esganou o outro lá? E Deus falou assim, mas eu te perdoei tua dívida, não devia você também perdoar? E jogou ele na prisão para ser atormentado. Tem gente atormentada, por quê, meus irmãos? Amargura. Atormentado. Aí vem problemas de saúde, e é um nível de frequência, é o seguinte, união de alma é uma coisa séria, irmão. A paixão, ela une. É uma questão séria. Como diz, ó, cego de ódio, cego de paixão, tem um monte de coisa que cega, né? Então, o ódio, ele une a pessoa a outra tanto que ela pensa na pessoa. Diz que a pessoa que nos odeia é a única que pensa em nós todos os dias, né? O ódio é uma frequência de alma tão grande que tudo que a pessoa passar, você passa. Se ela ficar doente lá, você vai ficar doente aqui. É uma ligação. Se ela começar a passar problema financeiro, você começa a passar problema financeiro. A falta de perdão te une a uma maldição. Ah, pastor, mas crente não tem maldição. Não tem. Ande no espírito, mas ande na carne para você ver e dá lugar para você ver, se não acontece. Agora, porque crente está, né? Ande no espírito, beleza. Mas se andar na carne, vai morrer. Romanos 8,13. Romanos 8,13. Então aqui está dizendo que a amargura bloqueia a graça.
Ela não vai chegar até você. A graça é o quê? Romanos 5:2, é tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, para você e para mim. É a graça. Todos os benefícios, graça, gratuito, presente, não custa nada, é de graça. Só que ela é de graça, mas ela é impedida. Já pensou se é água de graça e no tempo de muito frio em Curitiba, os canos congelam e ficam cheios de gelo? A água é de graça, mas não chega na tua torneira, porque está bloqueado. Aqui está dizendo que a amargura não confessada, não chamada de pecado, não tratada com graça, tratado com oração, com jejum, você não chamar pecado de pecado, isso vai bloquear a graça de Deus na sua vida. Você vai orar e não vai receber resposta, até que você lide com isso, não de forma superficial. Sabe aquela ferida de forma superficial? Tá bom, Deus que abençoe ela, não é isso que eu estou falando, não. Você vai ter que tratar isso aí, com oração, com jejum, com o rosto no pó. Você vai, dia após dia, não como ouvido esquecido, você descobriu a ferida, você vai tratar. E à medida que a ferida vai fechando, a tua fé começa a funcionar. Estamos falando aqui, não bloqueie a graça, no tema avivamento. Nós estamos falando aqui espiritual. São áreas onde a carne levanta suas insígnias, suas bandeiras e diz: eu tenho o direito de estar chateado, olha o que eu fiz e olha o que essa pessoa fez. Depois de todo o bem que eu fiz, olha o que a pessoa fez. Então isso me dá o direito de estar chateado com ela e de falar mal dela pelas costas. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Vamos dar um exemplo. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr com você ainda chateado com alguém. Perdoe. Passou, deixa. Olhe para a pessoa ou converse com ela. Não fique chateado que você não vai resolver. Aí em Tiago 5,9 diz assim: não se queixe pelas costas para que você não seja condenado. O que ele está falando aqui? Que ao invés de eu ter resolvido isso, conversado com a pessoa, conversado com Deus, perdoado, o que eu estou fazendo? Eu estou falando mal dessa pessoa pelas costas. Isso significa que eu estou amargurado. E eu sou condenado. Então eu chego assim, digo: ai, Beth, porque a Euridice... A Beth fala assim: Carlinhos, já falou com a Euridice? Já falou isso na cara dela? 1 João 2,15. A pessoa, ela quer Jesus, mas ela não quer renúncia. Então é um evangelho sem cruz, sem renúncia. O evangelho que não precisa largar o mundanismo, não tem nada. Então eu pego numa mão aqui Jesus, na outra eu pego o mundanismo e sou gospel, sou evangélico. Irmão, isso aí gera amor, não? Esse evangelho hoje está enganando muita gente. Tem muita gente que está confiando em ser gospel, e naquele dia o Senhor vai dizer: não te conheço. Muita gente. Aqui 1 João 2,15 diz que se eu não abrir mão do mundanismo, o amor de Deus não será revelado a mim. Bloqueia a revelação do amor de Deus. Eu estou na igreja e oro, todo mundo percebe a Deus, eu não percebo. Eu ouço a palavra, não sinto nada, eu vou na igreja, não acontece. O que ele está falando? Que se eu não estiver disposto a abrir mão do mundanismo, da carnalidade, vai ser bloqueado a revelação de Deus na minha vida. O evangelho vai ficar desinteressante, os cultos vão ficar chato e o mundo cada vez mais interessante. E o mundo cada vez, aqueles amigos do mundo que são legais, da igreja tudo chato. A igreja como é chato, mas como é divertido. Aí ele vai vibrar diante das coisas deste mundo. Diante da televisão, ele vive. A pessoa está na igreja, está morto, o irmão está assim, olhando para o relógio. Mas quando vai televisão, vai! Toda energia, toda alegria, toda euforia. Isso que é vida, ele vive, ele tem emoção, ele tem vigor, ele tem vida. Mas na igreja. Entendeu? Por quê? Porque o coração dele não é do Senhor, é dos ídolos. É o ídolo do rock, é o ídolo do futebol. Eu só gosto, mas eu tenho minha coleção de Caetano Veloso, só é arte. Tenho aqui a minha Maria Bethânia aqui, tenho os meus CDs aqui de rock do mundo, mas gente, isso aí é apenas arte, isso é cultura. O que diz 1 João 2,15? O que diz aqui 1 João 2,15? Que se você não abrir mão do mundanismo, o amor de Deus não será revelado a você. É o preço que paga. Pastor Geraldo, esses tipos de cristão que não abrem mão do mundanismo, pastor Carlinhos, muito salgado, muito radical, entende? Mas veja, não tem revelação, não expulsa demônio, não cura enfermos, não tem fé, não largam. Sabe, aquele tipo de pessoa que é bobo. Sabe por quê?
Porque não aproveita nem aqui e depois vai para o inferno. Então, pelo menos, eu sou satanista, eu não gosto de Jesus, não. Não gosto de Bíblia, eu sou satanista. E afunda no pecado, irmão. Você afunda no pecado, porque é uma coisa que você vai ter mesmo. Agora, não se entrega para Deus. Não se entrega. Aí vai no mundo. Ai, se Jesus voltar, ele está atormentado, está lá no duche. Ai, Jesus pode voltar hoje. Aí não está feliz. Aí vai para a igreja. Ai, mas eu podia bem que estar aproveitando o pecado lá. Deve estar... Aí já está indo no inferno. Porque na igreja não tem prazer, no mundo não tem prazer. Está no mundo porque está na igreja, está na igreja porque está no mundo. A pessoa não se decide, está em cima do muro. Aquela história lá de cima do muro, né? O diabo falou, isso aqui já é nosso, né? Em cima do muro pertence já ao inferno. Tiago 4,4 diz que aqueles que são amigos do mundanismo são inimigos de Cristo. Tiago 4,4. Adúlteros. Então tem duas esposas, irmãos. Aqui, ó. Um só marido, duas esposas, não dá certo. Cada esposa é um marido, é ou não é? Então Cristo disse que nós somos a noiva, certo? Mas aí aparece o mundanismo e diz, você pode ter Jesus, teu também, não pode. Tiago 4,4 diz que nós somos adúlteros quando nós aceitamos Jesus e o mundanismo. Porque hoje diz, Selma, que não tem problema nenhum. Aqui Tiago 4,4 diz que não pode, não pode. Mas você pode ser mundano e pode ser cristão. Não precisa largar a mão do mundanismo e pode ser cristão. Eles dizem isso. Mas a Bíblia chama de adultério, ou seja, um esposo é Cristo e o outro é o diabo atrás do mundanismo. A Bíblia diz isso. Tiago 4,4, 1 João 2,15. Eu não escrevi isso aqui. Eu não escrevi isso aqui. Estou só lendo para você. Só estou lendo aqui, ó. Deus chama de adúlteros, infiéis, aqueles que se misturam com o mundanismo e dizem, eu sou gospel. É uma safra de morno que Deus vai vomitar. Então eu já falei demais, a gente vai continuar isso aqui semana que vem. Mas vamos quebrar esse bloqueio, ao invés de dizer assim, quem está errado é essa mensagem. Quem está errado é a igreja, é o pastor. Irmão, vamos dizer assim, quem tem que mudar sou eu, é você, eu que tenho que mudar. Então, ao invés de a gente ficar com raiva do pregador, você não quer saber uma coisa? Vou mudar, vou melhorar. Vou pedir para Deus mudar essa área da minha vida, eu vou orar, vou jejuar, Deus vai arrancar isso de mim. Então, quando a gente se dobra, a Bíblia diz que é bem-aventurado, sabe por quê? Sabe por quê? Irmão, quase ninguém se dobra. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos. Sabe o que está dizendo? Que de uma plateia de 100 pessoas, pastor Geraldo, uma vai dizer, eu preciso me arrepender. 99 vai dizer, graças a Deus, sou um bom crente. É regra. A exceção é o arrependimento. No deserto, Orides, 1 milhão de pessoas. Quantos? 2. No mundo inteiro, Noé. Sempre foi uma minoria, gente. Gente, escapar é um milagre, é exceção. Ei, salvação é exceção. Regra é mornidão, religião. Então, não imite os religiosos, porque eles estão contaminados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?